eu fechar um pouquinho aqui, não dá vontade nem de parar de assistir, eu não sei vocês, mas que mover gostoso, que coisa linda, que sensação maravilhosa é poder sentir todo esse mover do Senhor sobre as nossas vidas. A Pri, né, a pastora Pri, gente, hoje ela é pastora, ela é um presente do Senhor, realmente foi eu brinco com as meninas que vem os golfinhos e vem os tubarão, às vezes vem mais os tubarão ali do que os golfinhos, né, mas que bom, né, que bom que o Senhor tem misericórdia, que bom que o amor do Senhor nos une, que bom, sabe, eu fico feliz, porque como foi ministrado desde o princípio, por diversas vezes nas nossas vidas, a gente vê algumas áreas, algumas situações como impossibilidades. E o despertar do Senhor, ele tem um princípio, despertar, avivar o que está adormecido, ou que às vezes está praticamente morto, né? Então, a princípio são os nossos sonhos, o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa fé, e consequentemente é que está implantado dentro de nós, que é o propósito de Deus, que é os nossos sonhos, a fé e por aí segue. E às vezes assim, eu olhava para a Priscila e falava assim, cara, não vai rolar, não tem possibilidade nenhuma, não existe possibilidade. Por que não existe possibilidade? Eu olhava para aquele desafio que ela me colocou ali na telinha do testemunho que ela contou, eu falei assim, cara, ela tá mais louca que o cara que tá dentro do clipe, não vai rolar, Senhor, não vai rolar. E olha só para você ver hoje, debaixo de grande excelência, o que Deus tem feito através dessa garota, o que Deus tem feito. Um pouco adiante, pouquinho tempo anterior, ela estava traduzindo para o esposo dela, o Daniel, e eu estava brincando no chat junto com a equipe, eu falei assim, cara, quem estava treinando o Daniel quanto a reina espiritual? Porque você pegar um cara, um finlandês, né, cético, tipo assim, né, eles normalmente eles acreditam naquilo que eles tocam, e você hoje, você vê o Daniel pregando a respeito de reino espiritual, cara, é muito Deus nessa menina, assim, ela pregar desse jeito, assim, sabe, com tanta emoção, com tanto amor, sabe, temor. Eu não sei vocês, mas eu tô saindo daqui impactada, eu tô saindo daqui, assim, com certeza comovida por Deus. Hoje foi um dia bem difícil para mim, por exemplo, estar aqui, mas eu recebi uma palavra da Patrícia poucas horas antes, depois também teve a pastora Jéssica. Então, a gente tem que olhar, realmente, a gente tem que olhar para Jesus, a obra dele, tudo é para ele. Então, a gente, na tarde de ontem, a gente perdeu, né, parte de nós, um guerreirinho aí que estava lutando pela vida. E o coração da gente, muitas das vezes, a gente não entende, porque nós estamos aqui, né, não é verdade? Mas, gente, é tanta palavra que foi ministrada no dia de hoje, a grande certeza é que ele nos espera, ele está nos aguardando, todo esse preparo, todas essas mensagens, toda essa lapidação, tudo aquilo que ele entregou para a gente, ele vai continuar entregando as palavras que vai continuar pulsando dentro de cada um de nós, a fim de que possamos ser santificados, que possamos ser animados, avivados, despertos para a eternidade. Porque tudo aqui é só aqui. E não se compara do lugar onde nós seremos enviados, para onde realmente nós estaremos, que é eterno. Então, diante de tanta mensagem que foi deixada para você, eu não gostaria de tomar muito mais seu tempo, porque a gente vai ter rapidinho aqui um podcast junto com alguns líderes que caminham conosco, que tem aí, né, se caminha conosco, seja na amizade ministerial, ou que também trabalha já com a gente, mas diante de todas essas mensagens, o porquê desse tema despertar, o porquê, qual a razão, para qual fim, né? E eu gostaria, eu buscando diante do Senhor, Senhor, fala ao meu coração, o porquê. O porquê não pode morrer toda essa mensagem, o porquê nós precisamos ser despertos, qual que é o propósito? Num determinado dia,
essa passagem se cumpriu. Essa passagem se cumpriu e depois vai cumprir mais uma. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um pouquinho adiante. Atos 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem glória a Deus. O propósito é que se cumpriu naquele dia, em João 3,16. O Senhor nos amou ao ponto de entregar o seu Filho, para que hoje, eu e você, nós estivéssemos aqui. E nesse momento, o propósito da gente despertar é despertar esse sacrifício vivo que foi feito pela minha vida e pela sua vida, pela minha casa e pela sua casa. Hoje nós podemos, de uma forma muito simples, passar por essas cortinas, por esse véu que foi anunciado para a gente. Hoje nós podemos entrar no lugar santo dos santos, nosso lugar santo do santo, e falar com o nosso Pai. Mas é para todo aquele que crê. Todo aquele que nele crê. Eu creio. Eu creio no Senhor, eu creio que você crê. Todos nós carecemos. Todos nós carecemos. E minha oração de encerramento para esse congresso é que o Senhor possa derramar sobre nós o seu Espírito mais uma vez. Reaviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, a tua igreja. Desperta, Senhor, a tua igreja que dorme. Desperta. Todos nós fomos selados. No livro de 2 Coríntios fala referente a isso, que nós fomos selados. Existe um selo sobre a minha vida e sobre a sua. Nós temos a manifestação do Espírito Santo dentro de nós e através de nós. Mas devido à distração, à sonolência, à dispersão que a igreja tem vivido esse tempo, devido a essa distração e a essa sonolência, muitas pessoas têm sido dispersas quanto à sua fé e seu relacionamento com Deus. Às vezes, a Priscila entrou falando aqui que muitas das vezes a gente se esquece. A gente se esquece de conversar com o Espírito Santo. Muitas das vezes nós estamos andando de uma forma tão egocêntrica que nós caminhamos e vemos que nós estamos debaixo de um propósito. E aquele que projetou, ele caminha junto conosco. Ele é um dos espectadores que aguarda a minha e a sua vitória. Por qual razão? Porque ele deseja que cheguemos na eternidade. Existiu um derramamento de sangue há mais de 2000 anos atrás, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Eu e você pudéssemos estar aqui. E eu creio. Eu creio que o Senhor, ele é presente em todo o tempo e sobre todas as circunstâncias. E nós precisamos nos mover em fé. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês. Nós glorificamos a Deus pela vida, pela casa de cada um de vocês. Mas que vocês não terminem tudo isso antes, né, todas essas mensagens que você recebeu, passou recebendo, que você não termine todo esse seu dia sem pedir para ele, vem. Vivifica, Espírito Santo. Vivifica a minha casa, o meu casamento, mas principalmente o meu relacionamento. Porque de uma coisa a gente pode ter certeza, eu sempre falo sobre isso. De uma coisa a gente pode ter certeza, que se o autor da vida, ele chega naquele ambiente,
aonde existe a depressão, a ansiedade, a escassez, a morte, a enfermidade, se o autor de todas as coisas da vida, de tudo, ele chega, tudo que ele criou também é manifesto. Nós não buscamos a Deus porque nós ansiamos aquilo que Ele tem para nos entregar. Nós buscamos a Deus porque nós ansiamos a sua presença. O que o povo dessa geração está precisando nós estamos precisando, é ter uma transição de mente e entender que nós precisamos, carecemos da pessoa de Deus. E não somente de um emprego, e não somente de uma casa, e não somente de um carro, de um casamento restaurado, de filhos na presença, não, nós carecemos da sua presença. Então, vem Espírito Santo, vem vento impetuoso, se manifesta aqui, esse é o ambiente, esse é o lugar, amém? Que diante desse despertar, nós possamos sair daqui revigorados, reanimados e vivificados na palavra do Senhor. Que independente aonde você esteja, nós precisamos de mais. Esse ano de 2023, nós precisamos de muito mais, muito mais. Nós temos alguns, já na nossa agenda, se eu não me engano, a gente tem 6 congressos pela frente. Enquanto eu estava aqui sendo ministrada, eu falei assim, cara, a Paty vai surtar. Mas agora eu quero ir um pouquinho mais longe, porque tem um pessoal que está assistindo aí, gente, eles estão, né, em outro fuso, eles estão virados só no café. E aí eu falei assim, cara, agora eu acho que é hora da gente, vai chegar um momento aí pro meio do ano, da gente fazer um congresso 24 horas. Então, porque a gente tem gente espalhada pelo mundo inteiro, todos carecemos da palavra. E sabe, da fome da presença. Nós precisamos, sabe, de cada vez mais de fome. Gente, nós glorificamos a Deus pela vida de cada um de vocês. A gente vai entrar agora com um podcast, mas antes de tudo, eu gostaria de encerrar, né, o congresso com esse podcast. É bem rapidinho, se puder, a gente pede para que vocês fiquem aí para compartilhar junto com a gente, tá bom?